Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é do nosso quadro Morando no Exterior. É um quadro bem legal aqui do canal, já tem 3 episódios e eu convido algumas pessoas que moram fora para poder contar um pouquinho da experiência delas, custo de vida, como que foi esse processo de mudança de país. É super legal para quem tem interesse em morar fora, conhecer outros países. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades por lá e bora conferir o vídeo. Nós vamos então conhecer um pouquinho da história da Tatiana. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Na verdade, ela vai participar aqui de 2 episódios aqui no canal, mas no episódio de hoje ela vai contar sobre a experiência dela morando na Holanda, tá? Ela trabalhou como au pair lá na Holanda, morou um tempo lá e vai contar pra gente um pouquinho sobre como que funciona o programa de au pair, sobre a história dela lá na Holanda, como que foi. Tá super legal, fiquem até o final. E a Tatiana, hoje, ela mora na Eslováquia, depois ela vai também participar e contar aqui pra gente a experiência dela na Eslováquia, mas isso já é para outro episódio. Mas ela tem um canal no YouTube que ela compartilha a vida dela lá na Eslováquia, ela conta um pouquinho de como que funciona a cidade dela, como que é o país, a experiência de vida dela lá. Então, quem quiser acompanhar a Tatiana, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link do canal dela, gente. Não deixem de se inscrever e coloquem a hashtag Vim pelo canal da Jéssica Lins, tá bom? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira que mora na Eslováquia e eu estou aqui como convidada da Jéssica para contar para vocês a minha história de vida mudando para a Europa. Principalmente falando sobre o programa Au Pair, que foi o programa que me trouxe para cá. Então, gente, para começar a nossa entrevista, eu vou perguntar então para você, Tatiana, é uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui que participa desse quadro, é como e quando surgiu, né, a vontade de você sair do Brasil e morar no exterior? Eu sempre tive uma vontade muito grande de sair do Brasil para conhecer e ter essa experiência de morar fora. Eu sempre achei que era muito enriquecedora e eu fiz a faculdade de letras em inglês. Então eu via durante o meu dia a dia pessoas falando outras línguas. Eu era bem envolvida com estrangeiros. Eu tinha uma tia que era casada com estrangeiro, uma prima que era casada com estrangeiro. Então na minha rotina sempre foi normal sair do país para conhecer e vivenciar outras histórias. Foi assim que eu tive a primeira vontade inicial de sair do Brasil, mas eu pensava que eu ia sair e retornar. Eu pensava que eu ia fazer um programa de intercâmbio e depois de determinado tempo eu ia voltar para o Brasil. Essa vontade foi só crescendo durante a minha universidade e eu conheci uma menina que estudava comigo que tinha sido au pair. Para quem não sabe, o Au Pair é um programa de intercâmbio que você vai morar em alguns países do mundo, como os Estados Unidos, Holanda, Noruega, Dinamarca, França, que você pode trabalhar, morar com a família e cuidar das crianças. Então eu vi isso como uma oportunidade única de morar fora, porque era um programa barato, era um programa que eu já tinha experiência com crianças e também era uma coisa que eu poderia estudar inglês pessoalmente num lugar que falasse muito a língua inglesa. E você pensou na Holanda, logo que você quis se mudar, decidiu mudar para o exterior? Como eu falei no programa de au pair, você pode morar em alguns países. Eu fazia letras em inglês, então o meu primeiro pensamento foi: vou para os Estados Unidos. É onde o programa de au pair é mais conhecido e você pode ficar 2 anos lá. Só que tem um probleminha, você só pode fazer até os seus 26 anos. E eu já tinha essa data limite. Você podia embarcar até 27 anos e eu já estava bem perto de completar os 27 anos. E eu pensei, que outro país eu poderia ir que muita gente fala inglês? Logo me veio à mente a Holanda. Eu não conhecia muito sobre o programa lá, mas eu procurei na internet, achei alguns vídeos
E eu posso garantir para vocês que 99% das pessoas lá na Holanda falam inglês. O país realmente tem inglês como sua segunda língua, então já que eu não podia ir para os Estados Unidos lá, a Holanda foi a minha primeira opção aqui na Europa, até porque eu sempre quis conhecer o país. Agora, conta um pouquinho pra gente como que foi o passo a passo para a mudança de país. Reserva de valores, o visto, como que foi para você esse passo a passo para você poder sair do país e ir para a Holanda? O passo a passo para essa jornada é muito interessante, porque existem alguns critérios que a pessoa precisa ter para se enquadrar no programa de au pair. Eu vou falar especificamente da Holanda, que foi o país que eu acabei indo, mas existem muitas informações na internet sobre os programas em outros países também. Então, na Holanda, você precisa ter até 30 anos, você pode embarcar com 30 anos, indo fazer 31 no país. Você precisa ter experiência com crianças, você não precisa falar holandês, você precisa falar inglês, que é a língua que vai ser utilizada com as crianças lá. E dentro disso, você precisa também ter uma agência. Existem alguns países que deixam você ir sem agência, mas a Holanda não é um deles. Então, quando eu decidi que eu ia, eu entrei em um website que se chama Au Pair World, na internet, gratuito, e eu coloquei os meus dados e comecei a procurar uma família na Holanda. Esse foi o passo número 1. Depois que eu encontrei uma família, nós tivemos entrevistas, vários Skypes, nós falamos várias vezes. Eu acho que 4 vezes antes de fechar o matching. O matching é quando você realmente escolheu a família e vai embarcar para ela. Então, eu acabei entrando na agência dessa família, porque existem sim agências que você pode entrar já do Brasil, mas eu acho que essa é a forma mais fácil de arrumar uma família. Entra no website, acha a família e depois você entra na agência da família, porque isso vai diminuir os seus custos. Então, os meus custos foram a viagem. Quem não tem passaporte tem que fazer passaporte, no caso eu já tinha. Também dinheiro para levar lá. Você vai ter um seguro-saúde também, que é obrigatório na Holanda, mas você vai resolver isso quando chegar no país. Você precisa fazer um pequeno seguro-viagem só para entrar na Europa com um seguro de saúde, porque é obrigatório. Mas, de maneira em geral, o programa de au pair é um programa bem barato, de vistos bem reduzidos. E você já sai do Brasil com um visto holandês. Então, no caso, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tive que viajar para São Paulo para fazer o meu visto no consulado holandês de lá, mas não é nada como os dos Estados Unidos, que as meninas ficam super nervosas, porque uma vez que você tem a família, você entrou na agência, você preencheu todos os papéis, é muito difícil, só se você tiver um problema muito grande, que o seu visto não vai ser realizado. O negócio é que esse visto você vai fazer em São Paulo e eles vão mandar o teu passaporte. E eu tinha uma data bem pequena e apertada para voar, mas graças a Deus tudo deu certo. E como eu não morava em São Paulo, eles mandaram o meu passaporte de volta para minha casa pelos correios. Então, uma vez que eu tive o meu passaporte em mãos com visto, eu já podia embarcar para mudar para a Holanda e começar essa experiência que para mim foi maravilhosa. Agora, conta um pouquinho pra gente em relação ao programa de au pair. Como que você se aplicou, como que funciona o programa, se você tem alguma segurança caso aconteça algum problema da família que vai te dar esse suporte, que vai te contratar como au pair, e quanto que custa para poder participar. Conta um pouquinho pra gente sobre esse programa. O programa que eu me inscrevi de au pair precisa sim de uma agência, como eu já falei anteriormente. Então, a agência que eu me inscrevi foi a Triple C, que é Triple C, e era a agência que a família já estava. Então, eles já tinham feito o primeiro contato com a agência. Eles pagaram a agência, eu não paguei nenhum valor, mas existe sim uma pequena taxa, na época eu acho que eram uns 50 e poucos euros, que você precisava pagar para a agência, mas a minha host family, que é família hospedeira, pagou esse valor para mim. Então, sobre os valores do programa, a família ficou responsável. A minha parte foi pagar a minha viagem para São Paulo para fazer o visto e a minha viagem para a Holanda. Mas a questão dos vistos em si e a agência, quem pagou foi a família. Eu gosto muito da Holanda com relação a outros países da Europa, porque você precisa ir com a agência, ou seja, existe um respaldo que vai lhe ajudar quando você tiver algum problema no país, porque geralmente nós pensamos que a experiência vai ser maravilhosa
e muitas das vezes vai ser. Mas caso aconteça alguma coisa, caso você não se sinta confortável na família, caso você tenha problemas com as crianças, ou você ou a família também pode dizer que tem um problema com você. Então a agência vai te dar um suporte, você vai poder trocar de família, vai ser auxiliado, vai ser aconselhado. E também tem os encontros com as meninas. Existem mulheres de todos os lugares do mundo que escolhem este programa de au pair por ser um programa barato de intercâmbio. Então, o que acontece? Você pode conhecer as meninas da sua agência, ter amigas, ir para lugares divertidos e 3 vezes ao ano, pelo menos na agência que eu estava, talvez em outra seja diferente. Nós tínhamos um programa para fazer atividades em conjunto. Então, uma vez teve praticar andar de patins no gelo, outra vez teve uma viagem para a Bélgica, porque os países aqui na Europa são muito pertinhos, então a Bélgica é bem perto da Holanda. Você encontrava nessa agência pessoas que te dessem um suporte caso alguma coisa acontecesse. Ou seja, o valor que eu paguei para a agência foi nada, porque a minha host family pagou e a maioria das host families também pagam, mas isso você entra em um consenso com a sua host family e isso vai depender também de agência para agência. Como a minha agência era Triple C, eu não precisei pagar nada, eu paguei as outras partes da minha viagem de forma em geral. Agora conta um pouquinho como que funciona o trabalho de au pair na Holanda. Nas respostas anteriores eu já dei uma pincelada sobre todos os fatores que você precisa ter para ser au pair na Holanda. E vale salientar que au pair não é ser uma empregada, porque algumas famílias acham que estão contratando uma empregada, mas isso não é parte do programa. O programa é que você vá cuidar de crianças em troca da sua casa, do seu pocket money, que é como se fosse um pequeno salário, e além disso, viver sua interação cultural. Eu não vou dizer como eles vendem. Eles vendem o programa como se você fosse parte da família. E nós sabemos que não é toda família que te trata como uma parte da família. Entretanto, existem sim famílias que vão te convidar para todos os eventos, mas você está lá para trabalhar e para cuidar das crianças e viver uma vida em outro país. Então, um dos fatores que você precisa ter é a idade. Algumas agências aceitam mulheres casadas, mas geralmente isso não é tão aceito, nem mulheres com filhos. Então vai depender de agência para agência, de país que você quer ir ou não, porque existem vários outros lugares, não só a Holanda e os Estados Unidos. Você também precisa ser fluente em inglês. Eu não digo fluente para ser maldade, mas sim porque eu conheço meninas que foram com um nível de inglês bem menor e tiveram problemas de comunicação. A Holanda não é um país que tem como a língua principal inglês. Apesar de muita gente lá falar inglês e eu não ter tido nenhum problema com isso, a língua oficial continua sendo o neerlandês ou o holandês, como a gente geralmente fala. Então, existem sim problemas de comunicação, porque as duas pessoas vão estar falando uma língua estrangeira. E imagina também, se acontecer alguma coisa com a criança e você precisa ligar para uma emergência, como você vai conseguir se comunicar com a pessoa quando está nervosa e quando não tem um nível de inglês tão bom? Então, eu diria que se você quer e pode, tem os pré-requisitos, aprender inglês de verdade, você começa estudando no Brasil e tenta fazer o au pair nos Estados Unidos, porque lá é um país de língua inglesa. Agora, se você já tem um nível de inglês avançado ou intermediário avançado e você não se enquadra mais nas características do programa dos Estados Unidos, você vai para a Holanda que isso não será um problema. Você vai ter as funções de cuidar das crianças e fazer tudo referente às crianças. Então, lavar a roupa das crianças se necessário, cozinhar para as crianças, buscar e pegar as crianças na escola. E algo muito importante da Holanda é que lá eles usam muito a bicicleta, então você precisa saber andar de bicicleta. Não precisa ser uma profissional, mas a bicicleta será o seu meio de transporte principal. Como foi a sua adaptação na Holanda? E você teve alguma dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou lá? Eu adorei, eu me senti, não em casa, mas eu me senti muito confortável. Foi uma experiência muito boa. Eu não tive, felizmente, nenhum choque cultural. Como eu já falei, eu conhecia muitos estrangeiros. Eu sabia que não ia ser uma vida de princesa,
mas eu sabia que eu queria estar lá e que eu queria realizar esse sonho, então eu coloquei todas as minhas forças e concentrações nos fatos positivos. Claro que o frio foi muito desgastante, porque eu cheguei no inverno, e como eu já falei, eu sou de Natal, então eu saí de 40 graus para 10, 0 graus, e isso foi a parte mais difícil. Também cheguei em novembro, então logo teve o Natal, eu fiquei longe da minha família. E eu amo o Natal, eu amo as festas, então isso foi um pouco doloroso, mas de maneira em geral, minha adaptação foi ótima, a família me recebeu bem, eles eram sim um pouco frios, não tinha isso de abraços e beijos, né, como nós somos acostumados no Brasil, mas as crianças eram muito carinhosas e nós nos demos bem logo do primeiro dia, então eu acho que minha adaptação foi de uma forma bem fácil, pelo menos lá na Holanda. E diga uma coisa pra gente, você teve algum problema com a família que você morou lá na Holanda? Então, minha adaptação foi de maneira fácil, eu gostei das crianças, as crianças gostaram de mim, e o programa de au pair na Holanda tem duração de 1 ano. Mais ou menos por volta do 7º mês morando lá, eu comecei a ter um problema com a host mom, que seja a mãe hospedeira. Nós não nos dávamos tão bem, mas eu trabalhava muito bem com as crianças, então nós levávamos isso de escanteio. Como a minha função era cuidar das crianças, eu precisava me dar bem com as crianças. Mas chegou em um fato que a gente não conseguia mais conviver bem e decidimos por ter o rematch. O que é o rematch? É quando você precisa trocar de família. Então, por isso que é importante ter uma agência também. Você pode trocar de família durante o seu ano de au pair se alguma coisa aconteceu. Por mim, eu não trocaria de família, porque as minhas crianças eram muito queridas, eu gostava muito de trabalhar com elas, eu gostava da cidade que eu morava, eu já estava habituada naquele ambiente, mas realmente a convivência com a mãe estava um pouco difícil. Ela era uma pessoa que não gostava de mim desde o começo, e eu não quero entrar em detalhes, mas ela me respeitava, eu a respeitava, mas a gente não se batia, e por isso decidimos por ter um rematch. E a agência me ajudou a encontrar outra família. Eu entrei em sites, né, novamente para poder achar uma família. Entrei em grupos de Facebook. Eu ainda tinha mais quase 3 meses para ficar no país. E você poderia voltar para o Brasil se você quisesse, se você não achasse outra família. Porque eles só te dão 2 semanas para achar outra família. Então, durante 2 semanas, eu trabalhei ainda para a família que eu estava, enquanto eu procurava e fazia entrevistas para outras famílias, e no final deu tudo certo, eu consegui encontrar outra família que me recebeu e terminei o meu programa de au pair, mas eu acho que é por isso que é tão fundamental ter uma agência, porque sem agência você não sabe os seus direitos, você não sabe o que você tem que fazer, e trocar para a família seria muito mais problemático se você fizesse tudo isso sozinha em um momento que você já está estressada e debilitada, porque você nunca espera que você vai ter nenhum problema durante o seu intercâmbio, mas eles acontecem e você precisa estar preparada para isso. E qual foi o período que você morou na Holanda? Então eu morei na Holanda por 1 ano. Eu cheguei no dia 19 de novembro de 2016 e eu fui embora mais ou menos dia 10 de novembro de 2017. Foi um ano maravilhoso. E geralmente você faz o período de 1 ano lá na Holanda, mas você também pode encontrar uma família que precise ir por 6 meses, 7 meses, mas não mais do que 1 ano. Você não pode repetir mais 1 ano na Holanda, como você pode fazer nos Estados Unidos, que são 2 anos. E conte pra gente quais foram as cidades que você morou por lá. Como eu troquei de família, eu morei em 2 cidades diferentes. Eu não sei se eu vou estar pronunciando essas palavras corretamente, porque elas são em holandês, né? Mas eu vou tentar ao máximo. Elas foram a primeira, Laren, que eu adorei, foi a minha favorita. Era uma cidade bem pequenininha lá na Holanda, bem próximo a Amsterdã. Eu podia chegar em Amsterdã facilmente. E eu tive a primeira família e morei 7 meses nessa cidade. Ela era a segunda cidade mais rica da Holanda, então as casas eram muito bonitas, a cidade em si era muito bonita e eu gostei bastante de viver lá. A segunda cidade foi Aalsmeer, que também ficava bem perto de Amsterdã, mais do que a primeira, na verdade, porque na primeira eu precisava ir de trem. E na segunda eu podia pegar só um ônibus, mas não foi uma cidade que me agradou tanto. Ela tinha um lago bem bonito que você podia aproveitar no verão, mas era uma cidade mais dormitória, digamos assim. Muitas pessoas que trabalham em Amsterdã, que não conseguiam comprar ou alugar uma casa, iam para essa cidade. E também era uma cidade das flores, mas não que você via flores ao redor.
muitos lugares que você estocava as flores para vender para os outros países. Então, tinham muitas empresas, não tinha tanta gente que eu podia me comunicar. E você indicaria essas cidades que você morou na Holanda para pessoas que querem se mudar para lá? Eu acho que na Holanda tem cidades maravilhosas para morar. Eu morei nessas duas e conheci outras cidades. Em relação a indicar ou não os lugares que eu morei, eu acho que em Laren, a primeira cidade, seria muito mais difícil morar, porque, como eu falei, é a segunda cidade mais cara da Holanda. Então, alugar ou comprar uma casa lá é absurdo. As casas mais baratas são 1 milhão de euros. Então, claro, se você tiver 1 milhão de euros para comprar uma casa, eu indico o lugar, porque é um lugar muito bonito. E a segunda, eu indicaria mais se você quer só morar próximo a Amsterdã, mas não tem tanto dinheiro para morar em Amsterdã. Mas entre todas as que eu conheci, e você que está querendo ir para ficar próximo a Amsterdã, eu indico a cidade próxima a Laren, que era a maiorzinha cidade próxima de mim, que eu ia de ônibus de Laren para essa cidade que se chama Hilversum, e de Hilversum eu ia para Amsterdã de trem. Então, Hilversum seria tipo o ABC paulista, digamos assim, lá do Brasil. É uma cidade muito próxima a Amsterdã, é uma cidade que tem mais pessoas internacionais, porque nessas outras duas cidades não tinham, eram mais holandeses mesmo. E você pode se comunicar com as pessoas em inglês sem nenhum problema nelas, mas você não teria tantos amigos assim. E você fica muito próximo a Amsterdã. Dessa cidade, Hilversum, para Amsterdã Central, que é a estação de trem principal, você demorava 20, 25 minutos. Então, eu indico essa cidade para morar. E em relação ao idioma, você teve alguma dificuldade para se comunicar por lá? Todos falam inglês? Você teve alguma dificuldade para se comunicar com as crianças? Elas falam inglês também? Eu não tive dificuldade nenhuma com o inglês. Como eu já falei, eu já era fluente, eu já estudava, eu já tinha feito a universidade de língua inglesa. Eu já falava inglês por muitos anos, então foi muito bom para mim ir lá e conhecer um país e poder falar inglês 24 horas. O que eu senti de dificuldade no começo foi um pouco do sotaque, porque cada pessoa tem um sotaque diferente. Eu sou de Natal, então eu falo com sotaque. As pessoas da Holanda falando inglês também vão ter o sotaque delas. Então, isso foi um pouco difícil no começo, mas fora isso, todas as pessoas falam inglês. As minhas crianças que eu cuidava falavam inglês. Eu cuidei de 2 crianças nas 2 casas. Na primeira casa, era um menino com 5 anos e uma menina com 3. E na segunda casa, era um menino de 2 anos e um bebezinho. E todos eles sabiam se comunicar em inglês, porque eu não tinha sido a primeira au pair. Então, já tinha tido meninas que foram lá, falavam inglês com eles. E a língua é muito presente no país. Você realmente acha quase que é a língua oficial do país, porque todas as pessoas falam a língua inglesa. Uma vez eu estava andando de bicicleta e fui deixar o meu menino da primeira casa para brincar, né, que se chama playdate em inglês, para brincar com outra criança, e eu acabei me perdendo. E não passava ninguém, passou uma senhorinha de uns 90 anos, e eu disse, meu Deus, ela não vai saber falar inglês para me ajudar. E a senhorinha falou inglês. Então, isso era algo incrível. Eu não tive dificuldade nenhuma com o idioma lá. Agora, conta um pouquinho pra gente quanto que é o salário mínimo lá na Holanda, né? Quanto era? Quanto que você ganhava como au pair, né? A sua bolsa como au pair lá. E quantas horas você trabalhava por semana? Como au pair, você não tem nenhuma obrigação de pagar nada. Você paga somente as coisas que você quer fazer e as coisas com relação à sua vida. Ou seja, alimentação, moradia, água, luz e todas essas coisas a sua host family vai pagar, porque você vai morar com eles e você não vai pagar uma taxa sobre isso. Então, o salário que a gente recebe, que não deveria ser chamado salário, é tipo uma mesada, em inglês se chama pocket money. Então, seria tradução literal, dinheiro no bolso, mais ou menos assim. Mas é tipo uma mesada que você recebe em troca do seu serviço. Na Holanda, você só trabalha 30 horas semanais. Você não pode trabalhar mais que isso. E por essas 30 horas semanais trabalhadas, você vai receber, no final do mês, entre 300 e 340 euros. Como assim? Cada família pode definir um valor, mas esse valor não pode ser menos que 300 e não pode ser mais que 340. A minha família me pagava o teto, né, desse pocket money, 340 por mês. E com esse dinheiro eu conseguia fazer várias coisas.
Claro que não é o maior dinheiro do mundo, mas você está gastando em euros e ganhando em euros. Se você estivesse ganhando em reais e gastando em euros, seria uma coisa diferente. Eu conseguia viajar, conseguia sair, conseguia comprar minhas coisas, mas eu precisava ser bem cuidadosa com o meu dinheiro, porque 340 em Amsterdã, que é uma cidade super cara, não era um valor tão alto. E o salário mínimo na Holanda é de mais ou menos 1.600 euros. Então você vê aí uma diferença bem grande, mas esse valor, se você não compra comida e não paga casa, você gasta como você quiser. Então é sim um valor ok, você só precisa aprender a administrar. E uma coisa também que o pessoal sempre pergunta aqui no canal nesse quadro é em relação a preconceito. Como são os holandeses em relação aos brasileiros e conte se você já sofreu algum tipo de preconceito. Os holandeses, de maneira em geral, são pessoas bem frias e pessoas bem diretas. Eles são super diretos e, na maioria das vezes, nós, brasileiros ou pessoas latinas, vemos isso com a maneira rude, mas é só a cultura deles. Entretanto, se passar esse outro lado, você consegue sim ficar amigo dos holandeses. Demora um tempo, porque nós brasileiros geralmente somos ai, vem pra minha casa, vamos tomar um cafezinho. Você acabou de conhecer a pessoa e você já tá amiga da pessoa. Então, com os holandeses, levam algum tempo para que você realmente tenha essa intimidade. Mas eu não sofri nenhum preconceito lá. Eu não tive nenhum problema em fazer amizade. A maioria das minhas amizades era com outros estrangeiros, mas eu fiz amizade com holandeses também. E além disso, eu acho que os holandeses ficam super surpresos quando a gente diz que é do Brasil. Eles se interessam, querem saber por que estamos lá. Então, de uma maneira em geral, os holandeses gostam sim dos brasileiros. Nós temos algumas famas em qualquer lugar do mundo, por exemplo. Algumas pessoas dizem que os brasileiros sempre chegam atrasados. Eu tento não chegar, mas essa é a nossa fama no exterior. Então, existem sim alguns paradigmas que as pessoas levam em consideração quando você diz que é brasileira, né? Sempre imaginam a brasileira com um corpão, a mulher nua, uma praia, mas de maneira em geral eles gostam sim dos brasileiros lá na Holanda. Agora, uma coisa que o pessoal também sempre tem curiosidade, né, em relação aos custos, ao custo de vida no país, né? Quais eram os seus custos fixos por lá? Em relação a compras no mercado, o que você precisava pagar, assim, como que funciona o custo de vida lá no país? É barato, é caro, como que funciona? Os meus gastos na Holanda, como eu já falei anteriormente, eram bem reduzidos. O que eu queria mesmo no meu programa de au pair era viajar e curtir, porque eu não sabia. Eu pensava que eu ia acabar esse ano e ia voltar para o Brasil. Então eu queria viajar o máximo possível. E esse era o meu âmbito, a minha meta. Então, viajar e curtir. Como eu não precisava pagar casa, nem pagar alimentação, ficava bem mais fácil, porque eu planejava o meu dinheirinho para as coisas que eu queria fazer. As saídas de um final de semana, as roupinhas que eu queria comprar. Mas a Holanda é um país muito caro, principalmente em relação ao transporte público. O que eu tinha era um cartão do trem muito legal, que você pagava mais ou menos 37 euros por mês e você podia andar de graça no trem no final de semana. Iniciava na sexta-feira às 6 da tarde e até a segunda-feira, 5 horas da manhã. E nesse horário, nesse período, entre esses dias, eu podia andar gratuitamente no trem. Gratuitamente não, né? Porque eu tava pagando aqueles 37 euros. Em qualquer lugar da Holanda, que se eu quisesse cruzar a Holanda, isso não era um problema. Então era assim que eu conseguia viajar dentro do país, economizando uma grana, porque o transporte público lá era muito caro. E eu também fazia pequenos sanduíches, colocava na bolsa, levava uma fruta. Tentava não comer sempre nos restaurantes, porque é algo muito caro lá também. Hoje eu moro na Eslováquia e aqui você consegue, no centro da cidade, beber uma cerveja grande por mais ou menos 3 euros. Na Holanda, você pagaria no mínimo 6 euros, quase 7 euros, dependendo do lugar que você ia. Então, é um país bem mais caro do que o país que eu moro hoje em dia. E como au pair, você precisa ser esperta para que o seu dinheiro possa durar e render e você conquistar todas as coisas que você sempre sonhou. Então, você podia, sim, viajar, você podia comprar eletrônicos, comprar roupas, mas você não podia fazer tudo de uma vez. Já que os meus gastos se limitavam só a mim, isso era algo bem legal, porque se eu fosse pagar casa, luz e feira, eu ia
ficar sem nada, porque esse dinheiro era muito pouco. Agora eu gostaria sim que você contasse, né, pro pessoal, porque com certeza eles vão perguntar. Você indicaria esse programa de au pair para meninas que querem morar fora, querem ter essa experiência, esse contato, né, com uma outra cultura? Se tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam qual experiência você deveria ter na sua vida, eu diria morar fora. Você não precisa morar fora para sempre, você não precisa morar fora por um ano, mas você também precisa ver o mundo através de outros olhos, não só como turista. Quando você vai para um país pela primeira vez, ou como turismo, você sempre se encanta com aquele país, porque tudo é muito diferente do Brasil e muito diferente da nossa realidade. Aqui as ruas são muito limpas, os lugares são seguros, o poder aquisitivo quando você trabalha e ganha em euros é muito maior. Entretanto, você só sabe como é viver naquele país e como é a saudade quando você está realmente um tempinho fora. Então eu indico o programa de au pair para qualquer pessoa que se encaixe nele, inclusive homens também podem ser au pair. Não é tão comum, mas eu indico também para os homens que querem ser. Primeiro, porque você vai conseguir morar num lugar fora, você vai fazer o seu dinheirinho e você vai conseguir suas coisas sem pensar no dinheiro, como trazendo o dinheiro para o Brasil. Segundo, porque você enriquece. Às vezes parece que passaram-se 10 anos e em um único ano você se transforma, você se descobre. Terceiro, você pode conquistar a fluência em outra língua. Lá no programa de au pair, você também ganha uma bolsa, que é parte desse pacote todo que a agência e a família vão te dar o suporte para estudar um idioma. Você pode já utilizar essa bolsa para melhorar o seu inglês, se você não tem um inglês tão bom assim, ou você pode fazer um curso de fotografia, um curso de outra língua, até mesmo holandês, italiano, o que você quiser. Então, é sim um intercâmbio que eu indico, mas eu vou deixar aqui uma mensagem de que não se iluda pensando que tudo vai ser mil maravilhas. A gente tem problema em qualquer lugar do mundo, mas conhecer o mundo de uma maneira mais profunda, vivendo lá como um local, é 100% mais maravilhoso do que só vir para conhecer. Agora, Tatiana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, para incentivar as pessoas que têm vontade de sair do país, de tentar uma vida no exterior, ou que querem, né, participar de um programa parecido com esse seu e querem conhecer a Holanda. Por favor, deixe uma mensagem aí para o pessoal. A minha mensagem final é que se você pensa em mudar para a Holanda ou qualquer outro país e você tá com medo, só vá. Vai ser difícil, não vai ser bonito o tempo todo, você vai chorar de saudade, mas a gente se enriquece muito com essa experiência, nos transformando numa pessoa, algumas vezes, melhor. Não que a gente não pudesse ter essa experiência no Brasil, mas a gente enfrenta tantas coisas que a gente amadurece bem mais rápido do que se tivesse no Brasil. Eu realmente indico a Holanda, eu sou apaixonada pelo país. É um dos países mais bonitos do mundo para mim. E se você quer viver essa experiência lá, seja como au pair ou procurando um emprego, eu indico que você vá e que você se divirta. Mas vale salientar que uma coisa que eu não gosto na Holanda é o clima. O clima não é perfeito, eu sou uma pessoa solar, eu gosto de sol. Então o clima lá é muito chuvoso, muito nublado. Mas tem tanta coisa bonita que depois a gente esquece disso. E uma dica, aprenda a viver com qualquer tempo. Quando a gente mora aqui e a gente só tem 3 meses de verão, não quer saber, fez um solzinho, tá na chuva, tá nevando, a gente vai pra rua. Então, eu espero muito que vocês conheçam a Holanda um dia, que tenham gostado dessa entrevista. Eu quero deixar aqui meu profundo agradecimento para Jéssica por ter aberto essa oportunidade para falar um pouquinho da minha história, para que mais gente conheça sobre esse programa, porque apesar de ser um programa que está bem difundido nos dias de hoje, na minha época não era tanto assim. Então eu acho que quanto mais gente tiver a oportunidade de viajar, melhor vai ser para nossa sociedade. Bem, pessoal, e como eu falei no começo do vídeo, a Tatiana, ela mora na Eslováquia atualmente. Ela conheceu o amor da vida dela ainda morando na Holanda. E ela tem um canal no YouTube muito legal que ela compartilha a experiência de vida dela lá na Eslováquia. Então, não deixem de se inscrever no canal dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tenho certeza que ela vai amar receber vocês por lá. E quem se inscrever, não esquece de deixar a hashtag Vim pelo canal da Jéssica Lins, tá bom? Bem, pessoal, então é isso.
mais um vídeo, o 4º episódio do nosso quadro Morando no Exterior. E hoje nós conhecemos um pouco da Holanda através da experiência da Tatiana. É muito legal essa experiência, esse programa de au pair. Muita gente tem curiosidade. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitos de vocês, muitas meninas que estão pensando em participar de um programa parecido e morar fora, conhecer uma cultura diferente. É muito legal essa experiência. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Então não deixe de deixar o seu likeinho aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades por lá. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, vai ajudar o canal a estar crescendo e trazendo mais conteúdos como esse para vocês. Um beijão e tchau, tchau!